Encontros e reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula. Boa tarde, estamos em mais um episódio de Reencontros. Hoje nossa convidada é a Lara. Lara, se você quiser começar se apresentando um pouquinho. Ei, gente, boa tarde. Então, eu sou de Alegre, sou nascida em Alegre, mas minha família é de Ibitirama. Então, eu sempre morei na região e, e sempre estudei em Alegre também, a maior parte da minha vida escolar. Como que era Eu viver em fiz Alegre? ensino. Desculpa. Bom, para mim, eu sempre morei no interior, então eu sempre gostei, apesar do calor. Mas eu sempre gostei de morar aí, em Alegre. Quando eu era mais nova, quando era criança, eu estudava no CABB, depois eu fui fazer IFES em Rio, que na época ainda era EAF, era escola agrícola, né? Não era IFES ainda, quando eu estudava lá. E fiquei em Alegre até terminar a faculdade. Conta um Como foi pouquinho que mais você... pra gente, como foi a sua infância. Minha infância foi sempre no interior. Eu sempre morei em Ibitirama, né? Então, vida simples, na roça, tomando banho de cachoeira, coisas desse tipo. Nada muito diferente. E como que foi a sua fase escolar, assim, bem no inicinho? Eu comecei estudando lá no interior, onde meus pais moram, só que o ensino lá não era muito bom na época, né? E minha mãe teve condição na época, aí eu fui estudar em Alegre um tempo para ver como que ia ser, também para poder fazer curso de inglês, alguma coisa assim. Aí eu comecei a estudar em Alegre quando eu tinha 11 anos. E fiquei por lá. E como que surgiu a questão do ensino médio no IFES? Como que foi essa adaptação? Eu sempre quis estudar no IFES, então quando eu fui para Alegre eu já fui com esse pensamento, né? De ficar estudando lá até eu poder prestar prova para a escola agrícola na época, né? Que meus primos já estudavam lá, então meus pais estavam querendo que eu fosse para lá. Aí eu consegui passar na prova na época e fui para lá estudar. Eu fiz técnico agrícola. E como que veio essa questão da faculdade? Então, apesar de eu ter feito técnico agrícola, a área de agrárias não era muito meu forte, então eu queria ir para alguma coisa da saúde. Então eu queria Mas fazer você já tinha... alguma coisa, nutrição, farmácia, fisioterapia, não tinha certo assim na minha cabeça. E também eu eu não ia te queria perguntar mudar. isso. Se você tinha ideia de qual curso você queria entrar e como que você foi parar na farmácia. Eu tinha uma ideia mais geral, assim, que eu queria alguma coisa mais para biologia, né? E área da saúde. Mas aí eu também não queria ir embora para longe. Não queria fazer um curso longe, porque eu queria ficar perto da minha família. E também queria uma coisa que fosse mais fácil, que eu tivesse mais possibilidade de trabalhar na área, assim, na região onde eu morava, né? Aí, na época, eu comecei a fazer farmácia na Fafia, porque não tinha o curso de farmácia ainda na UFES. Aí eu fiz o primeiro período na Fafia e logo em seguida abriu farmácia na UFES, que foi quando eu me inscrevi, consegui a vaga, né?
E aí eu comecei a fazer tudo de novo na UFES. Você viu alguma diferença entre uma faculdade particular e uma pública? Então, na FAFI eu só fiz as disciplinas bem básicas, né, do primeiro período. Mas eu senti que na UFES foi um pouco mais puxado para mim. Eu entrei como cotista, né? E assim, eu fiz ensino médio em escola pública e eu senti um pouco assim a falha assim do meu aprendizado na área de matemática, então para mim foi bem trabalhoso assim para eu conseguir passar nas matérias básicas no começo do curso. E as matérias que você fez na FAFIA, você cortou na UFES ou você refez também? Então, como eu já sabia que eu não estava indo muito bem assim com matemática e física, então eu quis fazer de novo. Aí Eu você preferi sentiu essa repetir. diferença? Eu senti essa diferença, assim, de ser mais puxado pra mim. Mas eu quis fazer de novo, porque talvez eu fosse ter mais dificuldade ainda nas disciplinas que estavam por vir, por não fazer, né. Então achei melhor repetir. E em relação ao curso estar bem estruturado? Porque o curso da UFES era mais recente, né? E o da FAFIA já estava Uhum. lá há mais tempo. Você sentiu alguma É. diferença com isso? Então, isso daí, eu senti que o nosso curso da UFES, com certeza, era, assim, um aprendizado a cada período, tanto pra gente quanto para os professores, porque os laboratórios eram mais improvisados, nesse sentido também, né. Às vezes, a gente fazia as matérias no laboratório da de agrárias, né, da agronomia, mas tudo bem, a gente conseguiu fazer, mas foi mais improvisado e foi, assim, um experimento, na verdade. Na FAFI eu não cheguei a fazer as disciplinas, assim, mais específicas, né, então não sei dizer, mas na UFES com certeza. Você sentiu que isso deu algum impacto na sua formação, positivo ou negativo? Eu acho que os 2. É claro que se a gente tivesse um laboratório já equipado, preparado, com foco na farmácia, com certeza teria sido bem melhor. Mas também tem um lado da gente aprender a se adaptar e trabalhar com o que tem. Então, assim, todo mundo se formou e teve o conhecimento básico, assim, que precisava, mesmo não tendo aquele laboratório de ponta. Tem alguma história da época da graduação que te marcou muito? Pode ser algum ponto positivo, um negativo? Deixa eu ver. Olha, para mim, ficar reprovada em algumas disciplinas me marcou muito, porque eu ainda não tinha ficado reprovada na vida. Assim, no ensino médio, né. Então, assim, o peso de ter que repetir uma disciplina, pra mim foi Foi uma coisa assim no início, mais no final? foi mais no início. Eu lembro que eu repeti, deixa eu ver, química analítica e orgânica 3, eu acho. E como que foi para você fazer de novo essas disciplinas? Me conformei, né, gente, tive que me conformar e estudar de novo. É. Mas Mas aí você depois também acha, eu pude pegar com outros professores e ter uma explicação diferente, facilitou também. você acha que os motivos das reprovações foi por conta de algo como estudou pouco, não prestou atenção nas aulas, ou foi mais a forma como os professores passavam o conteúdo? Eu acho que
de analítica, acho que foi um pouco assim o jeito do professor explicar, e também eu não ter muita facilidade com matemática. Acho que foi um pouco dos dois. E Orgânica 3, acho também por ser uma disciplina muito diferente para mim, assim, para minha cabeça. Então levou um tempo, assim. Mas aí quando eu ouvi a explicação já da segunda vez, com outro professor, outro jeito de explicar, para mim facilitou e foi tranquilo fazer. Em geral, você acha que os professores explicavam bem? Ah, com certeza. A maioria dos nossos professores eram farmacêuticos, especialmente assim, as disciplinas mais direcionadas do curso, com certeza. Todos explicavam muito bem, pelo menos eu achava, né? Claro que tinha umas mais difíceis, que eu tinha mais dificuldade, mas eu acho que não era assim por falta do professor. Mas as disciplinas básicas eram mais professores da química, professores da matemática, não eram assim farmacêuticos, né? E aí somou com as minhas limitações, mas ficou tudo bem no final. E como que era você como aluna? Eu não era uma aluna nota 10, eu era mais uma aluna assim, 7,5. Eu estudava, assim, sempre me dediquei, assim, não faltava aula, procurava, assim, estar presente, fazer os trabalhos, mas, assim, eu não era uma aluna nota 10. O que deu para fazer foi mais na faixa, assim, de uma nota 7. Mas que no final das contas, isso não afetou em nada a minha formação, porque eu sinto que o que eu pude aprender, eu aprendi e não foi independente da nota. Mas você era aquela pessoa que estudava para a prova e estava tudo bem? Ou você ficava desesperada, assim, e não te dá prova? Não, não. Eu estudava para a prova, tentava fazer meu melhor e era isso. Eu acho que é mal de Lara. Eu sou exatamente assim. Tipo assim, ai, graças a Deus eu passei, né? Com 7, tudo bem, vou tentar fazer melhor da próxima, mas vida que segue. 7 a 10. E em questão de participação nas atividades acadêmicas, como foi? Eu tentei participar o máximo que eu pude, assim, porque tinha um tanto de coisas extracurriculares que tinha que fazer, né? Eu acho que desde os primeiros períodos, assim, eu comecei a fazer iniciação científica com o professor Olavo, e era um laboratório de molusco, fazendo experimento com os moluscos. A gente saía para coletar os caramujos e fazia teste moluscicida. Então eu comecei como voluntária com ele, fiquei acho que um ano e pouco como voluntário, e depois eu consegui bolsa e continuei fazendo. Meu TCC eu fiz nessa área também, junto com o professor Olavo, e a gente que tocou o projeto com alguns outros colegas, né, que participaram também, a Camila, depois a Daiane, outras pessoas também participaram. E você Que a participou de gente fez. projetos de extensão? Olha, eu participei, eu não tô lembrada, assim, o que que era. Foi o das plantas medicinais nas escolas, uns negócios assim que as meninas comentaram, fizeram Mirella, Não, a não fiz não. Carol. Eu não fiz não. Eu fiquei mais na iniciação científica. Depois você seguiu nesse rumo da iniciação? Depois, não foi na mesma área, né? Mas eu decidi fazer mestrado, fazer pesquisa também. Quando eu terminei o curso, eu fui direto para fazer mestrado. Foi que área seu mestrado?
Foi na pós-graduação de Bioquímica e Farmacologia da UFES e foi na área de neurobiologia. Neuroci Neurociência. Uhum. Conta um pouquinho da sua pesquisa pra gente. Sim, estudava um modelo de isquemia cerebral, de AVC, em camundongo, e testava para ver como que o ambiente influenciava aí na prevenção de lesão isquêmica no cérebro deles. Então, colocava os animais num ambiente enriquecido, aí depois analisava o tecido cerebral e também dosava alguns neurotransmissores para ver como que o ambiente afetava os animais que tinham sofrido isquemia. Era mais assim uma avaliação comportamental e bioquímica. Que legal. Aí depois do Legal. mestrado, você continuou estudando? Fez doutorado? Não, depois do mestrado, eu acabei mudando de país, e nisso eu fiquei um tempo sem trabalhar aqui, que eu não consegui, coisa de documentação, e não comecei a trabalhar logo em seguida, e não voltei a estudar ainda. Essa mudança de país, como foi? Então, eu saí direto do mestrado e mudei de país, né? Então, eu não trabalhei como farmacêutica no Brasil, não cheguei a atuar. E apesar de eu ter feito mestrado também, aqui eu comecei a trabalhar como técnica de laboratório, num laboratório de pesquisa. Eu também cuidava dos animais de experimento, avaliava o comportamento deles, mas era assim, parte técnica, eu não fazia pesquisa. E fiquei por um tempo, uns 2 anos trabalhando com isso, mas eu não tive vontade, assim, de fazer doutorado mais. Desde que você entrou na faculdade, você pensava em seguir essa área laboratorial? Eu considerava, mas não é uma coisa, assim, que eu tinha, nossa, só quero fazer isso da vida. Mas você tinha Hoje ideia em que queria fazer dia, pesquisa também? eu queria fazer o quê? Pesquisa. Sim, eu gostava de fazer pesquisa, fui para o mestrado, mas na minha realidade aqui hoje, para mim, eu não vejo uma coisa viável e fazer doutorado e seguir na área de pesquisa. Teria alguma outra área da farmácia que te interessa também? Olha, eu gosto de análises clínicas, também na área de manipulação. Hoje, quando eu for pensar em validar minha certificação aqui para trabalhar, eu vou considerar uma coisa que eu consiga fazer, assim, que funcione melhor com o meu estilo de vida, que eu consiga fazer perto de onde eu moro. Uma coisa para mim que mudou muito de quando eu estava saindo da faculdade é que eu iria para qualquer lugar fazer o que eu quisesse fazer. Hoje eu não estou mais disposta a ir para outra cidade e morar em outro lugar, sendo que a minha família está aqui, sabe? As responsabilidades são outras e eu quero, assim, ajustar a profissão à realidade que eu tenho hoje e tentar fazer alguma coisa que eu consiga fazer também para atender minha família. Como que era você, além da faculdade, na época da faculdade? Além da faculdade, eu morava em república e não eram com pessoas do mesmo curso, né? Eu morei com algumas pessoas da biologia, da ciência de informação, e achei bem legal. Eu falava para as minhas amigas do curso que
Eu já passava tempo suficiente com elas, que eu não precisava morar junto. Pra mim já estava bom. Apesar, assim, de eu passar muito tempo na casa delas, estudando junto e fazendo tudo junto, eu não morava com elas. Mas eu gostava bastante de ir para as festas da faculdade, assim, participar de tudo, assim, caloradas, festas da chácara. Eu ia em tudo que eu podia, assim, quando não tinha muita coisa para estudar. Mas eu também gostava de ir para casa dos meus pais final de semana, porque no interior, assim, gostava de passar tempo lá e tomar banho de cachoeira. Então eu também gostava muito de passar tempo com a minha família quando eu estava aí. Tem alguma festa do Chakra que te marcou muito ou algum rock? Sim, tiveram várias. Eu sempre morei em Alegre, então desde que eu estava no ensino médio, eu estava acostumada a ir em festa em Alegre. E meio que chegou no meio da faculdade, eu já não estava aguentando mais. Eu estava meio assim, já deu dessas festas do Chácara, né? Mas não tinha muito assim o que fazer em Alegre, né, gente? Até hoje. Até Continua hoje. do mesmo jeito. Então, Ou é chácara ou é ficar ali na rua. então a gente se divertia com o que tinha. E vocês costumavam se reunir muito final de semana, além de estudar? Sim, final de semana, sempre que a gente estava assim vago e que eu tivesse em Alegre, a gente ia fazer alguma coisa junto, ir pra rua. É, sempre fazia alguma coisa junto final de semana. E quais são as amizades que mais te marcaram? Ah, pra mim, foram as. Sim, eu gostava muito da minha turma. Eu acho que eu tive assim, um bom relacionamento com meus colegas. Mas eu era mais próxima assim, da Camila, da Daiane, da Dani, da Fran, da Júlia. Então tinha assim um grupinho que eu era mais próxima, assim, mas também gostava de passar tempo com as outras meninas, né? Você acha que essa boa convivência da turma foi essencial para todo mundo formar junto? Pra mim foi. Eu achei muito legal, assim, formar junto a turma toda. Não, assim, não formei com outra turma, sabe? Então foram 5 anos, assim, de convivência bem intensa, que pra mim foi muito importante, assim, marcante. Gostei muito, assim. Acho que essa foi uma vantagem de estudar num lugar pequeno, assim, um curso que estava se iniciando, então a turma seguiu junto até o final, praticamente, a maioria das pessoas, né? E também ter aquela convivência de cidade pequena. E como foi a questão dos estágios para você? Os estágios, eu fiz a maioria em Alegre. Assim, dispensação, manipulação, análises clínicas, eu fiz tudo aí. O único que eu fui fazer fora foi da farmácia cidadã, que eu fiz em Vitória. Foram estágios bem aproveitados? Como você achou? Para mim foram, e foram muito importantes também, porque foi o contato que eu tive, assim, com a profissão, né? Assim, ver os profissionais atuando na área mesmo. Apesar de ser, assim, uma farmácia pequena, de ser um laboratório pequeno, mas eu senti que eu tive mais chance, assim, de botar a mão na massa do que se eu tivesse, talvez, ido para uma farmácia grande, de uma rede. Então, tinha um contato mais próximo, assim, com o farmacêutico. Teve alguma do estágio que você gostou mais? Eu gostei mais do de análises clínicas e o de manipulação, na época. O da farmácia cidadã também, eu achei muito legal, era diferente, assim, né?
do que eu imaginava quando eu comecei o curso, que, assim, é uma farmácia referência no nosso estado que fornece medicamentos de alto custo e para doenças raras. Então, para poder conhecer um pouco, assim, do processo de como que as pessoas montavam o processo para requisitar esses medicamentos e também ter contato com os farmacêuticos, lá foi bem legal. Qual você acha que foi os prós e os contras de você mudar de uma particular para uma federal? Você acha que você teria as mesmas oportunidades que você teve numa particular? Sim, eu sentia, na verdade, na federal, que eu ia ter mais chance de experimentar a pesquisa. Eu tinha essa vontade de poder fazer iniciação científica, né, de aprender coisas um pouco, assim, expandir um pouco mais do que ficar ali só no curso de farmácia, né. Então, por isso também que eu quis passar para a UFES. Mas Mas, além das oportunidades de pesquisas, você acha que muda muita coisa? olha, eu acho que na UFES a gente passou por situações que a gente teve que aprender mais, no sentido de se adaptar, era mais, assim, fora da zona de conforto, eu acho assim, do que um curso particular que já tá tudo lá, certinho, prontinho, sabe. Eu acho que na UFES é um curso um pouco mais fora da nossa zona de conforto, além de ter essa possibilidade da gente experienciar coisas na área de pesquisa, para quem tem interesse, né. E depois que você se formou, você acha que você teve todos os conhecimentos necessários para atuar mesmo como técnico de laboratório? Olha, quando eu formei, eu estava um pouco com a sensação assim: "Meu Deus, não sei nada". Mas eu acho que isso um pouco é por não ter colocado em prática ainda. Porque eu não fui para o mercado de trabalho, assim, em seguida, mas todos os outros colegas, eu imagino que foram, e todos conseguiram seguir na profissão, né. Então acho que era mais uma questão, assim, de ter prática de trabalho. Todo mundo que escolheu a sua área, que foi para dispensação, que foi para manipulação, não era, assim, expert no assunto, tiveram com certeza que continuar estudando, continuar aprendendo. Mas, com certeza, todos tinham conhecimento básico do curso. E também sabiam buscar o conhecimento que precisavam. Que isso é o mais importante do que saber tudo quando a gente sai do curso, é a gente saber buscar o conhecimento que a gente precisa no lugar certo, quando a gente precisar. Se fosse para uma outra área, você acha que você teria os conhecimentos necessários? Por exemplo, se fosse para drogaria? Eu acho que sim, que eu teria os conhecimentos básicos para começar na profissão, mas com certeza eu ia ter que me dedicar para aprender na prática, porque o estágio é uma boa experiência, mas é bem curto. Mas assim, com certeza acho que eu teria condições de seguir nessa área. E como que foi trabalhar em outro país, essa experiência? Você fez curso, né, de inglês antes? Eu fazia curso de inglês em Alegre, mas aqui foi aprender a falar mesmo, foi mais na prática, assim, porque eu não falava inglês antes. E você acha que foi difícil para conciliar um linguajar mais técnico? Não foi difícil, mas assim,
precisei praticar um pouco, assim, quando eu comecei a trabalhar, eles já sabiam, assim, também que eu não era fluente e que eu estava aprendendo a língua. Então eles tiveram, assim, paciência. E aos poucos eu fui pegando, assim, vocabulário e conseguindo trabalhar. Em algum momento, por conta disso, você sentiu que você era uma profissional inferior aos outros? De jeito nenhum. Sempre trabalhei, assim, de igual para igual e sempre me trataram também, assim, de uma maneira profissional igual aos outros. E eu entrei trabalhando num lugar também que tinham muitas pessoas estrangeiras, então todo mundo tinha sotaque de algum lugar. Eu não era a única pessoa, assim, que não falava, assim, super bem. Com certeza eu falava com erros de inglês e fui aprendendo aos poucos. Para mim, o mais importante foi deixar claro isso para eles e nunca fingir, assim, que eu estava sabendo. Se eu não estava sabendo uma coisa, eu perguntava, né, para deixar bem claro. E se eu cometesse algum erro ou não conseguisse fazer alguma coisa, sempre deixar expor isso para eles. E acho que isso foi criando confiança, assim, no trabalho, porque eles sabiam que eu não ia ficar escondendo as coisas e sabiam que era uma pessoa que se tivesse alguma coisa que eu não estivesse entendendo, não conseguindo fazer, eu ia trazer para procurar esclarecimento. Então isso sempre foi tranquilo. E como que foi a experiência de morar em outro país? É, né? Você mora ainda. O começo foi um pouco assim, mais adaptação com o clima e com a língua. Quando eu vim para cá, eu não falava inglês. Então levou um tempo assim até eu conseguir falar, me comunicar direitinho, aí, até para eu sair para trabalhar depois. Mas depois que eu tive a experiência assim de trabalhar, assim, o inglês melhorou bastante, consegui me comunicar melhor. Aí foi facilitando, mas levou um E, tempo, não foi assim. e como foi para você essa mudança radical de vida de uma cidade do interior para ir para o exterior? Eu nunca fui uma pessoa assim que pensava em morar fora, que tinha esse sonho assim. Eu queria mesmo ficar por aí. Mas eu conheci meu marido e ele morava aqui, a gente resolveu morar aqui mesmo. Então eu vim pra cá independente assim da profissão, do que eu fosse trabalhar, né? Então foi uma escolha assim de prioridade e pra mim o trabalho e a língua, essas coisas, eu falei, eu resolvo depois. Você pensa em Você, voltar para o Brasil algum dia? No momento não, mas eu tenho vontade. Assim, nem que seja para morar um tempo. você se Tenho arrepende de vontade. ter tido essa mudança radical? De você ter ido e não ele ter vindo? Olha, eu não me arrependo, porque assim, para o nosso trabalho, para o trabalho do meu marido, para a gente as coisas são mais fáceis aqui. Até para a gente estar aqui e conseguir visitar o Brasil é muito mais fácil do que se tivesse nós dois trabalhando aí para conseguir vir visitar a família dele. Então, para a gente tem funcionado bem e não me arrependo, assim. Hoje eu gosto de morar no lugar que eu moro e vamos seguindo. Teria algum recado que você mandaria para a Lara do passado? Na época da graduação? Nossa, teria. Eu ia falar, aprende inglês, estuda mais inglês, Lara, porque eu fazia curso de inglês na época da faculdade e tal, mas era assim, não era aquela pessoa esforçada que ficava assistindo tudo em inglês, entendeu? Eu acho que eu podia ter me dedicado um pouco mais. Não só para morar fora, porque assim, boa parte do curso eu não sabia que eu ia morar fora, não tinha esse pensamento, né? Mas no mestrado me fez muita falta.
apesar de eu ter estudado um pouco de inglês, assim, o mestrado, toda a literatura que eu estudei foi em inglês. E eu também tive que escrever a minha tese em inglês. Então, assim, foi uma peleja. Eu fui dar um Google aqui e no Brasil tá falando que a média salarial de um técnico de laboratório, achei estranho isso aqui, é de 2.300. Qual que é a média salarial de um técnico aí fora do Brasil? Olha, eu não sei te dizer, assim, no geral. Eu, eu posso te falar quanto eu ganhava. Eu ganhava, era, acho que US$ 18 a hora, que aqui não é um salário alto, é tipo assim, salário mínimo. Mas eu trabalhava num lugar que tinha benefícios muito bons. Então isso também conta muito. Eu tinha um plano de saúde muito bom, tinha férias, tinha férias pagas, tinha feriados pagos, que não é todo trabalho que tem. Financeiramente? Viver com um Era salário o aí? quê? Confortável Que dava, financeiramente. olha só, eu não dependia só do meu salário. Não era um salário suficiente no custo de vida aqui de onde a gente mora. Não era um salário suficiente para a pessoa se manter. Assim, viver bem só com aquele salário. Muitas pessoas, assim, do meu trabalho, eu trabalhava, assim, de 6h30 até as 3 da tarde, e as pessoas saíam e iam para o segundo emprego. Aí no Brasil, a média daqui também não é confortável para viver, não. Mas eu acho que essa média Então, tá errada. assim, eu não dependia só do meu salário, né? Meu marido também trabalhava, então a gente se complementava. Mas muita gente no meu trabalho tinha mais de um emprego, não trabalhava só 40 horas por semana. Você E, mora nos Estados Unidos. uhum. O plano de saúde é muito bom, né? Então, quando alguém consegue um emprego que tem um plano de saúde muito bom, já conta muito, assim, como um pagamento, porque na maioria dos casos não é assim. Você tem algum conselho que você deixaria para algum estudante que estivesse entrando na graduação agora? Com certeza. Eu acho, assim, que é muito importante a gente se dedicar ao curso que a gente escolhe fazer e tentar aprender o máximo que a gente puder, não levar, assim, como se fosse, às vezes, assim, estudar só para passar. A gente procurar aprender mesmo, porque isso daí no futuro é a coisa mais valiosa que a gente pode carregar. Eu não acho, assim, que a pessoa tem que ter um equilíbrio, assim, da vida pessoal, porque a vida da gente não é só o curso que a gente está fazendo, né? A gente também tem família, tem nossos momentos de lazer, mas também a gente tem um foco, assim, para aprender também o máximo que a gente puder no curso. Não levar na brincadeira, sabe? E para o estudante que está saindo da graduação? Olha, não se desespere. Às vezes, porque teve momentos, assim, que eu tive a sensação que eu saí do curso e não sabia nada, mas eu acho que quando a gente vai para o trabalho, assim, na prática, e que a necessidade aparece, a gente vai saber buscar o nosso conhecimento e vai continuar aprendendo. E a gente não precisa ter pressa, mas sempre ter o pensamento de continuar estudando, continuar aprendendo. Quando eu saí da graduação, eu decidi que eu ia viajar. E minha mãe estava um pouco assim: como assim você vai sair da graduação e vai viajar? Todos seus amigos vão trabalhar.
Você não vai procurar um emprego logo, assim, tipo assim. E eu fiquei um pouco com medo de ficar pra trás. Porque assim, né, sei lá, vai atrasar 6 meses da minha vida, mas que na verdade foi a melhor escolha, porque depois comecei o mestrado, aí a gente não tem férias, aí depois você começa a trabalhar, depois que você conseguir tirar um tempo na sua vida pra você, é difícil. Então, eu sou grata hoje, assim, que eu tive a oportunidade e fui fazer a viagem e depois fui pensar no que eu queria fazer. Não era, assim, o fim do mundo. Meus colegas começaram a trabalhar, começaram, eu não comecei, e depois que eu fui entrar no mestrado, e a vida continuou do mesmo jeito. Então, assim, depende da necessidade de cada um, mas a gente também não precisa ficar desesperado, né? Que a gente vai E ficar pra trás. tem algo que você mudaria ou você está satisfeita com onde você chegou? No momento eu tô satisfeita. Assim, eu fiz o mestrado que eu queria fazer, tive a experiência, aproveitei a oportunidade, e é uma coisa que pra mim hoje é valiosa e é útil, se eu quiser trabalhar em alguma coisa aqui. Então, pra mim, eu não mudaria nada. Eu ainda não tô, assim, muito decidida no que eu quero fazer profissionalmente, mas não mudaria. Teria seguido o mesmo caminho. Tá bom. Eu não tenho mais dúvida nenhuma. A Eu menina também perguntas. não. Lara esclareceu todas elas. Legal. Eu gostaria de Muito agradecer. obrigada, Lara, pela sua participação, Imagina, grata pelo por ter convite. aceitado o nosso convite. Eu achei muito legal vocês estarem tendo essa iniciativa e muito legal mesmo, vocês poderem saber o rumo, assim, profissional que as pessoas da primeira turma levaram, né? Que Coisa que a te gente não. parabenizar pelos 10 anos de formada, né? Ah, obrigada. É uma coisa que a gente não tinha, né? Ter, assim, referência do que ia acontecer com a gente. Então a gente nem imaginava o que ia acontecer, né? Só Eu foram. É, gostaria de agradecer sua participação também. E a ideia do projeto foi exatamente essa, da gente trazer a perspectiva de como está o mercado de trabalho desde lá da primeira turma, até para vocês também se reconectarem com a universidade. E a gente agora, tanto no meio, entrando na faculdade, terminando, ter noção de como está o curso que a gente quer seguir. E a história do curso também é bem uhum. legal, né? Eu Eu imagino que agradeço. agora vocês já tenham muitas melhorias, né, no curso, nos laboratórios. Agradeço o convite, viu? Muito legal conhecer vocês. Muito obrigada a você aí em casa que está nos assistindo. Segue nossas redes sociais, que é @reencontrospodcast. Estamos disponíveis tanto no YouTube e também no Spotify. E curte aí para ficar ligado em todos os vídeos que a gente postar. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Reencontros. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais, @reencontrospodcast, para mais histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo reencontro!